Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E nesta quinta-feira, que mexe com a política de Campos, a principal cidade do norte fluminense, o assunto não poderia ser outro: a cassação de 6 vereadores da atual legislatura. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o advogado José Paz Neto, que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB Campos, a quem desde já agradeço pela participação. Arnaldo, boa tarde. É um prazer estar com você aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa questão tão polêmica no dia de hoje, né? Zé Paz, vamos nós aqui. Você é procurador de carreira da Câmara, né? Então você conhece ali todo esse trâmite. Vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas uma decisão dessa, de forma monocrática, não é algo assim até surpreendente? Tem jurisprudência, pode ser democrático, precisa passar pelo plenário. O que aconteceu que foi tão rápido no TSS o julgamento? É óbvio que nós estamos falando do julgamento da eleição de 2020, então não foi tão rápido assim. Mas quando chegou o TSE foi bem célere essa questão. Arnaldo, então, o TSE, ele já fixou alguns parâmetros sobre essa questão da fraude à cota de gênero prevista na legislação eleitoral. Então já há ali uma série de decisões que tratam especificamente a respeito da fraude à cota de gênero. Os parâmetros para a caracterização dessa fraude já foram fixados pelo TSE, inclusive a nova resolução do TSE, que trata especificamente dos ilícitos eleitorais, já fixou quais são esses critérios. Então, tendo em vista que já há uma jurisprudência pacificada, é possível sim que os ministros, de forma monocrática, possam decidir a respeito de recursos que cheguem até a corte, tratando dessa questão específica da fraude à cota de gênero. Mas assim, a gente que acompanha tantos processos, né, Zé Paz, ao longo de alguns anos na cobertura política, sempre a gente costuma falar assim, ganhou em primeira, ganhou em segunda instância, como foi o caso desses processos, de todos os partidos, né? Porque são vários processos aí, só pra gente deixar claro, né? Você tem ali, pelo menos eu tive acesso a 5 AINES, 5 ação de impugnação de mandato eletivo, e tive também acesso a uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral. Então são 6 processos, pelo Isso. menos, que a mesma ministra decidiu em todos no mesmo sentido. Quando ganha em primeira e segunda instância, meio que há um favoritismo, digamos assim, de se vencer também em última instância, no recurso no TSE. Por que você acha que esse foi diferente? Então, foi diferente, Arnaldo, porque o TSE vem sendo muito rígido com essa questão relacionada à fraude às cotas de gênero. Os últimos processos que chegaram até ao TSE, em quase todos os processos, houve a cassação dos mandatos por conta da violação à fraude à cota de gênero. Durante algum tempo, houve, de certa forma, ali, uma oscilação da jurisprudência. Parte do juiz, enfim, dos tribunais, com um entendimento mais restritivo, entendendo que deveria ser demonstrada a fraude lá no momento das convenções partidárias, e parte da jurisprudência entendendo não, olha, a votação zerada ou a votação pífia das candidatas já seria um indício de fraude, as prestações de contas padronizadas para todas as candidatas também seria um indício, candidatas fazendo campanha para o candidato do sexo masculino, né, ou ausência de atos de campanha por essas candidatas, que isso por si só já caracterizaria a fraude à cota de gênero. E esse segundo entendimento foi o que prevaleceu no TSE, inclusive com a fixação desse entendimento por meio de resolução, nessa resolução de ilícitos eleitorais. Então, a partir do momento que se fixou esse entendimento no TSE, né, por mais que a primeira instância tenha julgado improcedente todas essas ações, que o TRE também tenha julgado improcedentes essas ações, já havia ali, de certo modo, uma expectativa que pelo menos algumas dessas ações poderiam ter um julgamento de procedência lá no TSE, que algum desses recursos poderiam ser providos. É, Talvez ali nos bastidores ali do mundo jurídico, não se esperava que todas essas ações fossem julgadas procedentes, que todos esses recursos fossem providos. Mas que um ou outro fosse provido, já, né, havia ali esse sentimento que poderia acontecer.
No caso, até eu colocando enquanto repórter que acompanha esse caso desde o início, falei até com você mais cedo, tem uma planilha guardada desde 2020 por causa desse processo em relação a quem entraria ou não. Você tem ali o PSL como muito claro de que poderia ser cassado, né? No popular, batou na cueca mesmo em relação à fraude à cota de gênero, devido à postura de algumas candidatas que, inclusive, acabaram inelegíveis, foram as únicas inelegíveis nessa questão. E você tem uma AIME em separado, que foi movido pelo ex-vereador Jorginho Virgílio, essa sim que abraçava, pegava todo mundo, inclusive mais alguns partidos que foram inocentados. Salvo o melhor juízo aqui agora de memória, o PL, que ele tentava também caçar o mandato do vereador do PL. E o Avante e o também. Avante, e aí fecharia com 5 partidos, né? Esses 2 partidos acabaram ficando livres. Mas eu queria falar da inelegibilidade, Zé Paz. Quando a gente fala da questão da inelegibilidade, muitos casos de fraude à cota de gênero, nós vimos em São Fidélis, por exemplo, um recente, perto da gente aqui, e recente nessa eleição também, que além de caçar, deixou o candidato inelegível. Caçava o DRAP e deixava todo mundo inelegível. No caso de Campos, isso não ocorreu. Por quê? Mudou o entendimento também? Há uma divergência de entendimentos também, mas o TSE vem consolidando o entendimento de não tornar os eleitos inelegíveis, né, os candidatos ali daquela chapa inelegíveis, por entender que eles não contribuíram necessariamente ali para que a fraude ocorresse. Então só há efetivamente a declaração ali de inelegibilidade quando há a demonstração de que houve o envolvimento direto daquele candidato para a fraude, quando há a contribuição para a fraude. Não havendo a contribuição direta para que a fraude ocorra, não há a declaração, né, a imposição da penalidade da inelegibilidade. Isso até é algo que vem sendo discutido bastante na doutrina, na jurisprudência do direito eleitoral, porque normalmente quem contribui para fraude são os dirigentes partidários. Né? São os dirigentes partidários que formam essas nominatas e muitas vezes esses vereadores que são cassados, eles não têm conhecimento da formação dessas nominatas, às vezes nem conhecem essas candidatas que participam ali da fraude. E esses dirigentes partidários normalmente não são penalizados, sequer são réus nas ações. Né? É algo que vem se discutindo. Olha, como penalizar quem efetivamente contribui para a fraude, que é o dirigente partidário. Porque esse sai do processo eleitoral sem nenhum tipo de penalidade. Né? O que, de certa forma, pode até estimulá-lo a praticar novos atos nesse mesmo sentido. E, às vezes, o vereador eleito, às vezes até não eleito, um suplente, enfim, que fazia parte ali da nominata, acaba perdendo o seu mandato, acaba sendo cassado, sem ter contribuído diretamente para aquela fraude. Agora, tem uma questão também que precisa ser bastante esclarecida, que nós tivemos, por exemplo, 45 mil votos anulados em Campos, quase 45. Isso altere muito o pleito eleitoral. Aí ontem à noite, quando estourou essa notícia, eu busquei a minha planilha que eu falei mais cedo para ver lá quem entrava, quem saía, e refiz o cálculo. Eu acho que foi até um erro, porque meu telefone não parou mais depois disso, as pessoas querendo saber de casos específicos, de fulano, se entra, se não entra, enfim. Mas é também um bom retorno, porque as pessoas estão lendo os nomes que estão lá, né? Mas voltando à nossa pergunta, Zé Paz, há alguma possibilidade desse cálculo ser diferente do que foi divulgado por nós da imprensa? Porque algumas pessoas questionam que alguns dos partidos não alcançaram o quociente eleitoral. O quociente eleitoral ficou em 8.200 e alguma coisa, e o partido PRTB, por exemplo, que é o menor número de votos, fez 5.800. Há alguma chance de não entrar ou a sobra realmente é essa? Olha, assim, desde que essas ações foram ajuizadas, Arnaldo, muitos cálculos são apresentados, né? Muita especulação é feita sobre quem poderia entrar no lugar dos vereadores que atualmente ocupam esses cargos. Me parece que esses cálculos que têm sido apresentados, eles estão corretos. Me parece que esses cálculos estão corretos. Obviamente, que a Justiça Eleitoral vai ter que fazer esse trabalho de retotalização dos votos. Esses votos anulados vão ser desprezados. Então, há um recálculo ali do quociente eleitoral, esse quociente eleitoral vai ser reduzido consideravelmente, porque
cerca aí de 45 mil votos vão ser Sai de 10.500 para 8.200, desprezados, né? enfim, você tem ali um decréscimo de legitimidade do processo eleitoral bastante significativo. Então, o quociente eleitoral desce de forma bastante considerável. E a partir desse novo quociente eleitoral, aí a gente vai fazer a conta do quociente partidário para saber qual é o número de vagas, né, que cada partido vai ter direito. Aí vão haver aquelas sobras, a gente faz as contas das sobras. Depois o novo cálculo das sobras, a gente sabe que, que são contas bastante complexas, não são simples, né, mas hoje feitas de forma automática lá pelo sistema da Justiça Eleitoral. Mas me parece que esses cálculos que vêm sendo apresentados e esses nomes que vêm sendo especulados estão corretos, né? E que aí entrariam sim esses nomes que a imprensa vem divulgando. E quando, Zé Paz? Porque, como nós falamos aqui, foi uma decisão monocrática de uma ministra do TSE. Obviamente cabe recurso, qualquer decisão cabe recurso. O recurso é no cargo ou não? A gente vê lá no final da sentença que ela manda cumprir imediatamente. O que significa esse imediatamente saindo do juridiquês para a prática? Os vereadores perdem o mandato já agora ou eles podem recorrer ainda no cargo? Então, a decisão da ministra Isabel Galotti é no sentido de que a decisão seja cumprida imediatamente. Houve a determinação de que a Secretaria do TSE encaminhe imediatamente essa decisão ao TRE do Estado do Rio de Janeiro, e aí o TRE-RJ, ao receber essa decisão, vai encaminhar essa decisão ao juízo eleitoral de Campos. O juízo eleitoral de Campos vai comunicar essa decisão à Câmara Municipal para que haja o afastamento dos vereadores que foram cassados, e ao mesmo tempo ele vai convocar uma sessão para a retotalização desses votos. Então vai haver a retotalização dos votos, vai haver então ali a indicação dos novos eleitos. Diplomação desses eleitos? A diplomação desses eleitos e a comunicação à Câmara Municipal desses novos vereadores diplomados e eleitos, para que então a Câmara faça a convocação desses vereadores para que haja a posse. Então isso pode demorar ali alguns dias para acontecer, e nesse meio tempo, obviamente, os vereadores cassados podem apresentar o recurso ao TSE, o agravo, para que então o pleno do tribunal, do TSE, julgue a questão. Então, se nesse meio tempo eles conseguirem alguma decisão favorável no TSE, todo esse procedimento que tem que ser feito pode ser suspenso. Mas esse procedimento costuma ser rápido, né? Então, não sei se vai haver tempo hábil dos vereadores conseguirem alguma decisão do próprio TSE favorável à manutenção deles no cargo. Então, acho que, para resumir aqui toda a história em relação aos próximos passos, não dá para resumir a história toda porque são muitas nuances. Em relação aos vereadores que estão no mandato, primeiro eles saem antes mesmo dos outros que chegam. Aí, por exemplo, a próxima sessão, ou as próximas sessões podem ser com 6 vereadores a menos do que os 25 da casa. Isso, pode acontecer se, né, houver essa comunicação célere do TSE ao TRE e do TRE ao juiz eleitoral de Campos, né? E se o juiz eleitoral de Campos fizer essa comunicação célere também à presidência da Câmara, pode acontecer de na próxima sessão ou nas próximas sessões a Câmara ter ali um quórum, né, menor, só ter ali 19 vereadores. Agora, em relação a esse assunto, nós estamos também com a janela partidária aberta, nós estamos num momento aí de arrumação de nominados com novas regras, vamos falar um pouquinho sobre elas também. Quanto que esse processo vai interferir na cabeça dos dirigentes partidários a partir de agora, na sua opinião, Zé Paz? Olha, acho que isso tem uma interferência direta, porque uma coisa é o vereador no mandato, outra coisa é o vereador afastado do seu mandato. Isso tem uma interferência ali na montagem das nominatas. Uma coisa que precisa ficar bem clara para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é que esses vereadores que foram afastados, né, que foram cassados, eles estão elegíveis, eles não estão inelegíveis, eles podem concorrer normalmente nas próximas eleições, salvo se eles tiverem algum outro tipo de problema jurídico que a gente não tenha conhecimento. Mas essa questão específica não os torna inelegíveis, eles podem concorrer normalmente, perfeitamente,
nas eleições de outubro de 2024. Óbvio que tem implicações políticas aí na formação das nominatas, outros vereadores vão assumir esses mandatos. Mas eu digo também na cabeça de quem vai da forma antiga. Vamos ser sinceros aqui também com quem ouve a gente que acompanha a política, a gente sabe que sempre teve mesmo aí essas candidaturas que são ali para encher linguiça, como sempre falou. Não só as femininas, algumas candidaturas masculinas também vão ali mesmo para ter a nominata cheia. Você acha que uma decisão dessa, numa cidade do tamanho de Campos de importância histórica e política no cenário nacional, isso não muda a cabeça também desses dirigentes partidários? Opa, vamos ter um pouquinho mais de cuidado aqui porque o pessoal está de olho? Arnaldo, uma coisa precisa ficar clara para os dirigentes partidários. A Justiça Eleitoral, o TSE, já deixou bastante claro que vai caçar todo mundo que fraudar a cota de gênero. O entendimento está consolidado, bastante rígido, bastante firme. Inclusive, foi colocado agora nessa resolução que trata especificamente dos ilícitos eleitorais. Então, é necessário que os dirigentes partidários tenham muito cuidado com a formação das nominatas. Né? Houve uma alteração bastante importante na formação das nominatas. Antes era possível você indicar até 150% do número de vagas em disputa. Então, aqui em Campos, por exemplo, você tem 25 cadeiras na Câmara. Você poderia lançar até 38 candidatos. Essa regra foi alterada, então agora você pode lançar, cada partido pode lançar até 100% do número de vagas, mais um. Então, aqui em Campos, cada partido poderá lançar até 26 candidatos. E aí, né, dos 26 candidatos, pelo menos 30% tem que ser de um determinado gênero, normalmente 30% de vagas para mulheres. Mas não basta apenas lançar as mulheres, como sempre foi aí historicamente, para cumprir esse número. Tem que se ter um cuidado, né, para que elas façam efetivamente campanha, para que elas não façam campanha para o candidato do sexo masculino, um cuidado muito grande nas prestações de contas, na prática ali dos atos de campanha, porque senão há um sério risco de que nós tenhamos novamente em 2024 esse mesmo problema que a gente está vivendo agora com cassação de vereadores. E isso não é fácil, né, Arnaldo? Porque a gente sabe que, historicamente, a política é ocupada por homens. Então, você atrair as mulheres para a política, isso passa ali por um processo de formação política. Os partidos precisam atrair essas mulheres para participar efetivamente do processo eleitoral, participar ali da vida política, ocupar cada vez mais espaços também no poder público, né? Então, esse é um processo que demanda um trabalho, uma articulação política. Você não muda essa história de um dia para o outro. Mas o trabalho precisa começar a ser feito, porque senão a gente vai continuar convivendo com essas fraudes e vai continuar convivendo com essas cassações de mandato. A saber, e para fechar um pouco esse assunto específico da cassação, nós estamos falando do processo de fraude à cota de gênero que atingiu os vereadores Bruno Viana e Nildo Cardoso, que foram eleitos pelo PSL em 2020, Rogério Matoso e Marcione da Farmácia, eleitos pelo DEM, e Maicon Cruz e Pastor Marcos Elias, que foram eleitos pelo PSC. E aí, quase que fechando esse assunto, mas só mais uma questão. Nessa monte de mudança, nessa salada mista aí de partidos, gente que vai para lá, vem para cá, se um desses suplentes aí tivessem mudado de partido nesse meio tempo, antes de abrir a janela, poderia perder mandato, ter que recalcular de novo, Zé Paz? Ou iria mesmo ali no eleito daquele momento, o espelho daquele momento de 2020? Poderia ter algum tipo de questionamento sobre fidelidade partidária, enfim, mas como a gente está agora no momento da janela, né? Então isso teria uma influência pequena, porque a gente está no momento da janela. Então, eu acredito que isso teria, né, pouca relevância por conta do momento que a gente está, né, vivendo, justamente esse momento de janela. Por falar em janelas, rapaz, você já teve mais ativo em campanhas eleitorais, inclusive na campanha de Rafael Diniz, você estava à frente ali da parte jurídica do ex-prefeito Rafael Diniz, depois foi procurador dele, inclusive, na prefeitura, mas o que você está achando desse período? Estou achando uma janela com tão poucos ventos até agora, você está achando também mais tranquilo do que outrora, ou os movimentos estão acontecendo meio na surdina, bem quietinho nos bastidores? Eu acho que a janela está sendo movimentada mais nos bastidores, né? Algumas trocas acontecendo de partidos.
Eu acho que ainda faltam ali alguns dias, então acredito que até o dia 5 de abril algumas trocas ainda vão acontecer, vai haver muita mudança ali nas composições partidárias da Câmara, né? O brasileiro gosta sempre de deixar as coisas para a última hora, né? Então acredito aí que depois da Semana Santa a gente vai ver ainda muita alteração aí na composição partidária. O limite é 5 de abril. Aí dia 5 é um sábado, salvo o melhor juízo, né? Sábado 5. Não, esse ano caiu numa sexta-feira. É porque ano bissexta, aí muda um pouquinho a conta. Porque quem deixa pra sábado também deixa todo mundo numa dúvida, né? Será que Quem pode, deixa não pro pode, último né? dia tá correndo aquele risco, né, especial. Mas como hoje, né, os sistemas são eletrônicos, enfim, ainda que caia no final de semana, dá para fazer a troca pelo sistema da Justiça Eleitoral, né, pelo FiliWeb. Aí vamos aqui aquele repórter que gosta de ver o circo pegando fogo, né? Eu vou lá, não vou porque não é minha praia, meu filhinho é o Partido X. O Partido X está alinhado com o Zé Paz até hoje, mas ali em maio, o dirigente estadual desalinha com o Zé Paz e vai aí apoiar outro pré-candidato. Como que eu fico nesse jogo? Fico sem espaço? Fica sem espaço, é um risco que se corre. Você tem que necessariamente, é uma condição de elegibilidade, você estar afiliado a um partido político pelo menos 6 meses antes da data das eleições. Então você tem necessariamente que estar afiliado 6 meses antes. E aí, se nesse meio tempo, né, a orientação partidária ela se altera, né, os dirigentes alteram ali o apoio político, né, e você fica refém do partido. Né? Você fica refém do partido e, eventualmente, você pode perder até o espaço dentro do partido e não ter espaço sequer para ser candidato mais. Já tivemos casos desse aqui, inclusive, né? É um risco que se corre, por isso que você precisa ter uma identificação grande ali com o seu partido. A gente sabe que isso nem sempre acontece, que muitas das vezes há um fisiologismo muito grande ali no momento das filiações, e aí é um risco que, né, o pretenso candidato ele corre. Falei com você mais cedo, a gente já vai concluindo o nosso bate-papo. Eu falei com você mais cedo em relação a esses cálculos que eu tive que refazer, e todo mundo teve que refazer a partir dessa decisão do TSE. Mas para a próxima eleição, qual é a regra que vale? Porque normalmente, nas EPAs, o Congresso usa a eleição municipal como termômetro para ver se as mudanças vão dar certo, para poder aplicá-las na eleição geral seguinte, nas eleições gerais seguintes. Teve muita mudança? Vai valer a mesma coisa de 2020? Como que fica a eleição municipal agora? Então, essa é a primeira vez em muito tempo que não houve uma mini reforma eleitoral para as eleições municipais. O Congresso até tentou fazer mais uma reforma, ela chegou até a ser aprovada na Câmara dos Deputados, mas o Senado não levou adiante a mini reforma, então não houve, né, alteração na legislação. Então as mesmas regras das eleições de 2022 vão valer agora também para as eleições de 2024. Houve algumas alterações nas resoluções do TSE, sobretudo para tratar da questão da inteligência artificial. Né? Então, a Justiça Eleitoral está muito preocupada com essa questão da utilização da inteligência artificial. Isso é bastante preocupante. Então, se estabeleceram algumas regras com relação a isso. Ficaram proibidas as deepfakes, e aí a gente fala tanto as deepfakes do bem como as deepfakes do mal. O que isso significa? Não é possível a utilização das ferramentas de inteligência artificial para criar artificialmente vídeos ali, ou né, áudios com a imagem ou a voz de um candidato, né, ou assim, de uma terceira pessoa, ainda que haja autorização desse candidato, né, ou dessa terceira pessoa. Então, não é possível a utilização dessas ferramentas. Não é possível também, houve a restrição da utilização dos robôs, né, dos famosos bots. Então, não é possível que o candidato mantenha interação com o eleitor por meio dos bots, se passe pelo candidato, né, mas na verdade é um robô, né, não pode. E também todo vídeo, toda propaganda que se valer da inteligência artificial, vai ter que haver ali um destaque naquela propaganda, a informação para o eleitor de que aquela propaganda
se valeu de ferramentas de inteligência artificial, né? O TSE é muito preocupado com isso, tentando controlar, de certa forma, a utilização dessas ferramentas. Eu acho importante que isso aconteça, mas mesmo com esse controle, com essas proibições, eu acho que nós vamos enfrentar problemas sérios com a utilização da inteligência artificial nessas eleições. Né? É difícil controlar. É difícil controlar. Você pode fazer um controle ali com os candidatos, com os partidos, mas você tem ali milhares de pessoas, de eleitores, utilizando as suas próprias páginas, os seus perfis, né, as suas ferramentas. Você pode ter ali uma série de robôs funcionando, a gente sabe que da utilização de robôs, páginas internacionais, enfim, é difícil fazer esse controle. A regulação é importante, mas eu acho que a gente ainda não tem as ferramentas necessárias para fazer esse controle da forma adequada. Então, basicamente, as mesmas regras de 2022, com essas atualizações aí relativas à inteligência artificial. De 20 para 22 mudou alguma coisa, sobretudo nessa questão dos cálculos para quociente eleitoral, para distribuição de vagas? Entra todo mundo, só quem alcançar alguma cláusula de barreira? Como... Não, então, a gente tem o cálculo ali das sobras, né? Primeiro a gente faz a conta do quociente eleitoral, depois do quociente partidário. No primeiro cálculo das sobras, é necessário que os partidos tenham alcançado ali pelo menos 80% do quociente eleitoral. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou algumas ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam a terceira fase de cálculo das sobras, declarou inconstitucional essa terceira fase de cálculo. Então, na terceira fase, todos os partidos vão poder participar, independentemente de terem alcançado ali os 80%, porque era a regra do 80-20. Né? Você tinha que alcançar 80%, né? E os candidatos tinham que ter alcançado 20% também do quociente eleitoral. Então, essa regra foi declarada inconstitucional. Isso, de certa forma, democratiza ali o cálculo na terceira fase. Há quem entenda que isso vai facilitar o acesso às vagas pelas minorias políticas, mas há quem entenda que isso pode ter um efeito até contrário, que isso possa fazer com que partidos consigam, na prática, assumir todas as cadeiras. Né? A gente vai agora, na prática, verificar como isso vai se dar, né? Para concluir, Zé, eu vi há pouco tempo, até mesmo nas suas redes sociais, né, você escreveu um artigo sobre a questão da coincidência de eleição. Parece, confesso que tenho acompanhado pouco, mas parece que há algumas discussões em relação a estender algum mandato para unificar as eleições, por exemplo, as eleições de vereador a presidente da República de forma conjunta. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua opinião e o que você vê como ambiente. Tem ambiente no Congresso para se passar isso? Então, o que vem sendo discutido? Já vem tramitando há algum tempo já no Congresso o projeto de lei do novo Código Eleitoral, que é um projeto que unifica toda a legislação eleitoral. Isso, inclusive, bastante positivo. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e vem tramitando já há algum tempo no Senado. E o relator desse projeto, inclusive, algumas audiências públicas estão sendo realizadas agora. Ele apresentou, salvo engano, hoje ou ontem, o projeto final com as emendas que foram aceitas, as emendas que foram rejeitadas. Então, o projeto voltou a tramitar no Senado e uma das propostas do relator é justamente a coincidência das eleições. O que é a coincidência das eleições? Ao invés da gente ter eleições de 2 em 2 anos, como a gente tem atualmente, né, eleições gerais para presidente da República, governador, deputado federal, estadual e senador, e depois as eleições municipais para prefeito e vereador, nós teríamos eleições coincidindo, ou seja, eleições unificadas para todos os cargos. E ele propõe também a extensão dos mandatos. Os mandatos, ao invés de serem de 4 anos, passariam de ser
a ser de 5 anos para presidente, governador, deputados, prefeitos e vereadores, e de 10 anos para senadores. E aí teria um momento de transição, né, até essas eleições efetivamente se coincidirem. Para isso, alguns mandatos seriam prorrogados, né, estendidos para que haja essa coincidência. Né? Essa é uma das ideias do relator. Eu, particularmente, sou totalmente contra a coincidência. Eu acho que isso é péssimo, e o meu artigo foi publicado no UOL justamente nesse sentido. Eu acho que isso é muito ruim para o federalismo brasileiro, sobretudo para os municípios. Eu acho que de 2 em 2 anos a gente tem uma oportunidade muito importante de colocar os municípios como protagonistas, né? As pautas municipais como protagonistas, os assuntos de interesse locais sendo os protagonistas do debate político, né? Os próprios, né, governadores, presidentes, deputados, aportando mais recursos nos municípios por conta das eleições municipais. Isso é importante para os municípios que, às vezes, ficam ali afastados dos grandes debates, deixados de lado, sobretudo os municípios menores, né, de pequeno porte. A partir do momento que você unifica as eleições, as pautas municipais, as pautas locais ficam de lado e se passa a discutir apenas as grandes pautas nacionais. Né? Eu sou radicalmente contra essa coincidência, essa unificação de eleições. Não sei, não me parece que haja ambiente no Congresso Nacional para que isso aconteça. Quem defende essa unificação fala em economia de recursos. Eu não sei se necessariamente haveria economia de recursos, e eu também não sei se a Justiça Eleitoral conseguiria, do ponto de vista logístico, organizar as eleições, né, ao mesmo tempo, né, em todas as cidades, do ponto de vista de eleições presidenciais, eleições para governador, para prefeito, vereadores, deputados. Do ponto de vista logístico, acho que isso seria muito difícil. A gente já vê, você cobre eleições, né, nas eleições gerais, quando vai haver ali, né, eleição para presidente, governador, deputado federal, estadual, senador, a dificuldade que já é para algumas pessoas conseguirem votar, guardar todos esses números, sim, as filas que se formam, né, em alguns locais de votação, sobretudo nos locais em que há mais pessoas idosas votando. Imagina você colocar, né, as pessoas para votarem ali para presidente, senador, governador, deputado estadual, federal, prefeito e vereador. 7 votos. Até 8, quando o senador for. Quando foram 2, até 8 votos ao mesmo tempo. Né? Isso acho que seria um caos do ponto de vista logístico. Né? Do ponto de vista da propaganda eleitoral também seria um desafio. Né? Eu acho que, sobre todos os aspectos possíveis, isso seria muito ruim. Né? Mas vamos acompanhar. Audiências públicas vão acontecer agora. A OAB vai realizar audiências públicas agora, o Congresso também vai realizar. Eu faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, nós também estamos realizando audiências públicas nesse sentido. Não me parece que essa proposta vá passar. Zé Paz, mais uma vez queria agradecer a sua participação e até a eleição, com certeza a gente vai conversar novamente aqui. Eu que agradeço pelo convite, as eleições estão apenas começando. E fico à disposição aí para a gente estar debatendo esses assuntos tão importantes. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima!